Ok, lá vamos nós de novo. Bem, sejam bem-vindos à Agência de Operações Sobrenaturais, AOS. Nosso papel é investigar, documentar, conscientizar e ajudar as pessoas com assuntos referentes ao mundo sobrenatural. Esse relato foi tirado do Reddit No Sleep. Você que escolhe se ele é real ou não. Quando eu era pequena, eu fingia que era vampira como nos filmes. Eu me perseguia, fingindo morder meu irmão com dentes de vampiro de plástico e assobiando dramaticamente quando um raio de sol caía sobre mim. Como eu fiquei um pouco mais velha e estava na escola, aprendi a esconder meus devaneios quando estava perto de professores e outras crianças para não ser pega por ser estranha. Mas eu ainda ia para casa e lia livros sobre vampiros. Eu saía da cama e assistia a filmes de terror quando todos dormiam rápido. E à medida que fui crescendo, a minha ideia de ser vampiro começou a evoluir e a amadurecer. Percebi que os dentes de plástico e a capa preta esfarrapada que eu usava desde a minha festa de Halloween no jardim de infância não iriam de alguma forma me tornar um vampiro. Eu precisava procurar sinais reais, alergias a prata e alho, sensibilidade real à luz, gosto pelo sangue, uma pulsão para matar e, claro, presas. Eu tinha 8 anos quando matei meu primeiro animal. Era um pássaro que já tremulava no chão com uma asa quebrada, então não foi preciso muito esforço. E eu não posso dizer que eu realmente queria matá-lo, mas eu estava curioso se eu me sentiria diferente depois de beber sangue fresco. Mas, além de vomitar alguns minutos depois de beber de onde eu havia rasgado o pássaro, eu não parecia ter uma reação real a ele. Lembro-me de chorar tristemente enquanto enxugava sangue dos lábios. À medida que me aproximava da adolescência, continuava preocupado com a ideia. Eu desenhava imagens secretas de uma terra da meia-noite, cheia de monstros e magia, imaginando-me voando sobre ela em asas de ébano de pele tensa e coriácea, esticada entre ossos antigos, que eu poderia moldar de qualquer forma sob comando. Eu passaria entre a lua e as nuvens como um morcego gigante, ou rondaria a escuridão da floresta como um lobo cinzento saqueador. Eu poderia até me transformar em um enxame de grandes moscas negras se precisasse escapar rapidamente. Com o tempo, eu me vi cada vez mais convencido de que eu tinha um grande destino, que eu era um vampiro, mas eu simplesmente não tinha encontrado o momento certo ou ação ou algum outro gatilho que me permitisse abraçar totalmente minha verdadeira natureza. Quando eu tinha 12 anos, me convenci de que o problema estava nos meus dentes. Os vampiros devem ter presas, certo? E meus caninos, embora levemente pontiagudos, nunca pareciam ficar mais longos ou afiados. Passava horas a verificá-los secretamente num espelho, sentindo-os quando ninguém olhava. Finalmente, quando fiz 13 anos e nada aconteceu, fiquei desanimado. Eu tinha decidido que 13 era um número especial e era um aniversário de vampiro. O que significa que eu entraria em pelo menos algumas das minhas habilidades vampíricas naquele dia. Então, naquela noite, enquanto meus pais estavam no andar de baixo limpando minha festa de aniversário, eu estava no meu banheiro, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Dei uma última olhada no espelho, mas sabia que não adiantava. Se eu fosse começar a mudar, teria que me sacrificar por isso, abrir caminho para a mudança. Eu já tinha trazido o pequeno alicate comigo na expectativa do que viria a seguir, e para meu crédito, não gritei enquanto puxava os 2 caninos que eu achava que estavam impedindo minha entrada de presas. Mas assim que o segundo se soltou da raiz, eu fiquei enlouquecido com a dor e tropecei, batendo contra a porta trancada do banheiro. Quando meus pais vieram me conferir, ficaram horrorizados. Eles não conseguiam entender que eu tinha minhas razões para fazer isso. E na época, eu pensei que era meu erro não contar mais sobre o que eu estava passando antes. Porque nos últimos anos eu tinha passado a esconder minha natureza deles assim como eu fazia com todos os outros, em parte por hábito e em parte por causa de como meus pais haviam mudado a si mesmos. Quando eu tinha 6 ou 7 anos falando sobre ser vampira, eles riam e brincavam junto, falando sobre como eu era uma garota inteligente e como eu tinha uma boa imaginação. Mas, em algum momento,
eles pararam de rir. Suas expressões haviam se desgastado do orgulho e da felicidade para o constrangimento e a preocupação. Então eu guardei para mim. Quando eles me enviaram pela primeira vez para o que eu chamei de a escola problema, e na verdade era um lar para crianças com transtornos mentais, decidi que deveria ser honesto com eles. Com as pessoas da escola, problema também. Porque raciocinei, se eu fizesse um bom trabalho explicando as coisas para eles, eles entenderiam que eu não era louco, apenas diferente deles. E eles ficariam orgulhosos de mim e da criatura extraordinária que eu estava me tornando. No final do meu primeiro ano na escola problema, vi que a honestidade não era a resposta. Eu nunca seria aceito como era, e minha melhor esperança era mentir melhor, me adaptar mais suavemente ao mundo humano em que estava sendo forçado a viver. Então, comecei a agir gradualmente como se tivesse desistido de minhas ideias estranhas sobre vampiros. Deixei que me levassem ao dentista para ser encaixado para uma parcial, certificando-me de agir de forma contrita e fazer perguntas sobre quando eu teria idade suficiente para obter dentes artificiais permanentes para substituir os 2 que eu tinha removido. Demorou, mas eu estava de volta para casa e na escola regular antes do meu 15º aniversário. Eu era muito mais hábil em manter minha fachada agora e não havia ninguém em quem eu confiasse meu segredo. Fiz questão de me misturar no primeiro e no segundo ano do ensino médio. No meu primeiro ano, os meninos estavam me percebendo, e eu tinha descoberto os jogos das panelinhas sociais das meninas, então não era difícil para o meu falso eu, meu eu exterior, ser popular. Para todos os outros, eu tinha me tornado ideal. Eu era uma garota inteligente, mas não muito inteligente. E eu era bonita, mas não muito bonita. E acima de tudo, eu era complacente. Fiz o que me disseram em casa e na escola, injetando erros e desobediências suficientes na mistura para que eu não parecesse artificialmente perfeita ou fora de propósito. Quando eu saía com meninos, eu os deixava tirar vantagem suficiente para que eles se sentissem satisfeitos sem fazer o suficiente para obter a reputação de vagabunda. E isso pode soar como uma existência terrível, uma vida cheia de mentiras e mediocridade fingida e sendo usada. Mas você precisa entender, nada disso importava para mim. Esse não era o verdadeiro eu. Essa era apenas a garota que o mundo tinha. E se estou sendo honesto, achei que ela merecia cada pedacinho disso. Eu tinha passado grande parte do meu tempo na escola problema, e os anos desde que eu tinha voltado para casa, lendo sobre vários sistemas de crença e todos os tipos de lendas. Você sabia que existem lendas de vampiros em quase todas as culturas? E que quase toda religião ou filosofia tem algo que é semelhante em conceito, mesmo que não seja atribuído a um monstro. Mas, da mesma forma, há muitas diferenças entre os diferentes tipos de vampiros. O vampiro do cinema americano é muito limitado, baseado quase completamente em uma mistura muito específica do folclore europeu. Drácula. Quando eu estava no último ano do ensino médio, eu tinha entendido que tinha sido enganado, perdendo meu tempo focando naquela ideia clichê do que um vampiro poderia ser. Porque onde alguns vampiros podem ser fracos à luz do sol e com medo de cruzes, outros podem ter maneiras diferentes ou menos de se machucar. E enquanto alguns podem beber sangue para sobreviver, outros viviam de outras coisas, como a dor, e medo, e a morte. Não foi difícil matar meus pais. Eles não eram realmente meus pais, você vê. Eles pertenciam àquela outra menina, aquela menina que todo mundo amava e ninguém realmente conhecia ou se importava. Aquela menina era um agrado. Aquela menina era uma puta. Essa menina pode ter chorado com a ideia de iniciar um vazamento de gás uma noite, quando deveria ficar na casa de uma amiga. Ela chorou na manhã seguinte, quando eu a soltei para que a tristeza e a surpresa parecessem genuínas. Quando lhe disseram gentilmente que sua mãe havia morrido enquanto dormia e seu pai estava em estado crítico no hospital. Ah, como ela gritava e chorava.
Mas claro, tudo isso foi um ato. Não há realmente outra menina. Eu não sou louco, sabe? Acabei de me tornar muito bom em compartimentalização. 2 meses depois da minha formatura, meu pai estava em casa comigo cuidando dele. Funcionou melhor do que eu poderia esperar. Todos elogiavam o quão corajoso, bom e leal eu era para trocar suas fraldas e cuidar de seus remédios. Como eu estava ganhando um lugar especial no céu e minha mãe, Deus a descanse, ficaria tão orgulhosa. Enquanto isso, eu podia fazer o que quisesse com ele, e ele era incapaz de dizer a uma alma. Ele durou quase 1 ano assim, e embora tivesse chegado em casa incapaz de se comunicar mais do que o grunhido ou grito ocasional, no final ele estava totalmente louco. Não posso dizer com certeza se fui a causa disso, afinal não sou psicóloga. Eu sou um vampiro. E eu tinha descoberto o quão cheio e gordo eu me sentiria depois de passar algum tempo extraindo miséria e medo daquele aleijado nojento. Quão reenergizado e poderoso. Ora, eu me sentia como meu verdadeiro eu. Por isso entrei na enfermagem com minha especialização em cuidados paliativos. Trabalhei duro para isso, certificando-me de que minhas notas eram quase perfeitas, mas não muito perfeitas, e que eu não tinha marcas pretas no meu registro para me impedir de conseguir trabalho exatamente onde eu queria. Por sorte, e algum querosene, o prédio administrativo da escola problema pegou fogo enquanto eu estava na faculdade, levando qualquer registro de que eu estivesse lá junto com ele. Quando eu tinha 25 anos, eu estava trabalhando para um dos principais hospitais do sudeste do Setui Sewa como enfermeira em cuidados paliativos. Principalmente no atendimento ambulatorial, eu saía periodicamente para as casas de pessoas que já tinham a expectativa de morrer. O esquecido e o dispensável. Isso me deu a chance de conhecer essas pessoas, ter acesso às suas casas e aprender suas rotinas. Isso me ajudou a descobrir quando eu poderia pegá-los sozinho e mostrar a eles meu verdadeiro eu no escuro. Mas aí você entrou como administrador do hospício. Desde o início, senti que você seria um problema. Você assistiu tudo tão de perto. Você chamou de eficiência, mas me pareceu mais um nostalhão, arrogância. Então, um dia, eu vi você olhando para mim, me estudando quando você achava que eu não ia perceber. Isso me lembrou de como minha mãe parecia quando viu meu rosto no meu 13º aniversário, cheio de lágrimas que iam de claras a rosas enquanto se misturavam com o sangue que escorria da minha boca, ainda escorrendo. Era um olhar que dizia: tem alguma coisa errada com você. Não sei o que, mas algo está muito errado. Não aguento mais esse olhar. É por isso que você está prestes a tomar todas essas pílulas. É um caminho limpo e deve ser mais rápido do que eu preferiria, mas não posso ter sua morte parecendo suspeita. Um simples suicídio terá que fazer. E antes de pensar em lutar comigo, você precisa entender que eu meio que quero que você o faça. Isso me daria a chance de transformar esse suicídio milquetoso em um brutal estupro e assassinato simulados. Foi o que eu pensei. Coma todas. O engraçado é que você poderia ter evitado tudo isso. Eu ia sair do hospital no mês que vem de qualquer jeito. Eu consegui um ótimo novo emprego no novo hospital pediátrico que eles acabaram de abrir no estado, você vê. Mas talvez seja para o melhor. Você é uma ponta solta que é melhor amarrada e há algum consolo. Pelo menos você conseguiu ver o verdadeiro eu antes de morrer.